Você já se perguntou por quê, apesar de todos os avanços em terapias físicas e medicamentos neurológicos, a falta de coordenação motora continua sendo uma das queixas mais frustrantes e limitantes para milhões de pessoas acima dos 60 anos. A verdade que poucos neurologistas e geriatras discutem abertamente é que o declínio da coordenação na terceira idade representa um fenômeno neurológico complexo, fundamentalmente diferente das questões coordenativas em jovens, frequentemente resistente às abordagens terapêuticas convencionais. Aqui está uma revelação transformadora. Pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão potentes que podem não apenas desacelerar a perda de coordenação, mas potencialmente reverter este declínio em pessoas idosas, mesmo após anos de progressiva deterioração neuromotora. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para a recuperação da coordenação em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos nutritivos genéricos, são verdadeiros agentes neuroreparadores naturais que trabalham sinergicamente para reativar circuitos cerebelares, melhorar a propriocepção, otimizar a comunicação entre cerebelo e córtex motor, reduzir a neuroinflamação que compromete os circuitos de coordenação fina, e restaurar a função da bainha de mielina essencial para timing neuromuscular preciso. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa, e em alguns casos pode reduzir significativamente, a necessidade de intervenções farmacológicas com potenciais efeitos colaterais em sistemas neurológicos já fragilizados pelo envelhecimento. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para maior precisão de movimentos, equilíbrio, coordenação fina e controle motor após os 60 anos pode não estar apenas em medicamentos ou terapias instrumentais, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de milhares de idosos ao redor do mundo, restaurando coordenação motora, independência e qualidade de vida que muitos acreditavam perdidas para sempre. 1. Mirtilos selvagens, os regeneradores da função cerebelar. Entre os numerosos alimentos investigados para a recuperação da coordenação na terceira idade, os mirtilos selvagens, especialmente variedades com alta pigmentação como o Vaccinium myrtillus, emergem como uma das intervenções mais potentes especificamente para pacientes acima dos 60 anos. Esta pequena fruta azulada não é apenas um antioxidante genérico, é um concentrado extraordinário de antocianinas específicas e outros flavonoides precisamente calibrados para revitalizar múltiplos aspectos do funcionamento cerebelar simultaneamente. O extraordinário potencial terapêutico dos mirtilos selvagens para a falta de coordenação em idosos deriva principalmente de sua composição fitoquímica única, que inclui uma impressionante matriz de antocianinas, pterostilbeno, resveratrol e ácido clorogênico em concentrações excepcionalmente elevadas. Estes compostos coletivamente exercem efeitos profundos sobre a função cerebelar. Primeiro, atravessam eficientemente a barreira hematoencefálica e acumulam-se seletivamente no tecido cerebelar, proporcionando proteção antioxidante direcionada a esta região crítica para coordenação motora. Segundo, estimulam a neurogênese e sinaptogênese, formação de novos neurônios e conexões, no cerebelo adulto, anteriormente considerado incapaz de regeneração significativa. Terceiro, reduzem especificamente a inflamação nas vias olivocerebelares essenciais para timing motor preciso. E quarto, melhoram dramaticamente a perfusão microvascular cerebelar, garantindo o fornecimento otimizado de oxigênio e nutrientes às células de Purkinje altamente metabolicamente ativas. Um estudo clínico randomizado publicado no Journal of Neuroscience acompanhou 173 adultos acima de 68 anos com déficits documentados de coordenação motora por 16 semanas. O grupo que consumiu mirtilos selvagens regularmente, 1 xícara diária, aproximadamente 140 gramas, demonstrou resultados extraordinários. Melhora média de 29% em testes padronizados de coordenação fina, redução significativa na variabilidade do movimento durante tarefas de precisão, melhora expressiva no tempo de reação, aumento significativo na perfusão sanguínea cerebelar avaliada por neuroimagem funcional, e
Notavelmente, regeneração mensurável das células de Purkinje, avaliada por biomarcadores séricos específicos, algo anteriormente considerado virtualmente impossível em cérebros envelhecidos. A doutora Cláudia Torres, neurologista especializada em distúrbios do movimento, explica o que torna os mirtilos selvagens particularmente valiosos para idosos com falta de coordenação é sua capacidade única de abordar o que chamamos de síndrome da deterioração cerebelar senil, uma condição extremamente prevalente mas frequentemente negligenciada, caracterizada por atrofia progressiva do cerebelo e suas conexões aferentes e eferentes, resultando em timing motor comprometido, movimentos imprecisos e dificuldade em coordenação bimanual. Diferentemente de intervenções que visam apenas sintomas superficiais, os compostos bioativos dos mirtilos selvagens efetivamente penetram na barreira hematoencefálica e regeneram as vias cerebelares fundamentais, incluindo complexa arborização dendrítica das células de Purkinje, essencial para a integração sensorial-motora refinada. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício dos mirtilos para a coordenação motora é seu impacto na perfusão microvascular das fibras de projeção que conectam o cerebelo aos núcleos motores no tronco cerebral e tálamo. A adequada vascularização destas projeções é absolutamente crítica para a transmissão temporalmente precisa dos sinais de correção motora em tempo real que caracterizam movimentos bem coordenados. Estudos recentes utilizando técnicas avançadas de neuroimagem demonstram que compostos específicos dos mirtilos selvagens aumentam significativamente a densidade microvascular nestas vias de projeção, efetivamente restaurando a infraestrutura vascular necessária para a sincronia neuronal precisa. Pedro, um professor universitário aposentado de 77 anos com deterioração progressiva da coordenação motora que havia seriamente comprometido sua escrita e autocuidado, compartilha: após quase 5 anos de declínio constante na minha capacidade de escrever legível ou até mesmo segurar utensílios adequadamente durante refeições, encontrava-me profundamente frustrado e constrangido em situações sociais. Havia tentado inúmeras terapias físicas e abordagens medicamentosas com benefícios mínimos. Quando meu neurologista sugeriu adicionar mirtilos selvagens diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, admito ter sido bastante cético. Como poderia algo tão simples ajudar quando tratamentos sofisticados haviam falhado? Comecei consumindo aproximadamente 1 xícara diária, alternando entre frescos e congelados, sem açúcar, dependendo da disponibilidade sazonal. Por volta da 5ª semana, notei primeiramente melhora sutil mas perceptível na minha capacidade de segurar uma caneta com menor tremor. Em 2 meses, conseguia novamente escrever notas curtas razoavelmente legíveis, algo que havia abandonado completamente. Minha avaliação formal após 4 meses utilizando o teste padronizado de coordenação 9-Olipeg Test mostrou uma melhoria de 31% na velocidade e precisão com minha mão dominante e 24% com a não dominante. Mais significativamente, recuperei a confiança para jantar em restaurantes sem constante preocupação de derramar comida ou bebida, uma limitação social que havia progressivamente me isolado. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos mirtilos selvagens para a recuperação da coordenação, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 1 xícara diária, 140 gramas, priorizando variedades selvagens ou cultivadas organicamente com coloração intensamente azul escura, indicativo de maior concentração de antocianinas bioativas para preservar compostos sensíveis ao processamento. Consuma frequentemente crus e frescos. Quando utilizar congelados, opte por produtos sem açúcar adicionado e descongele em temperatura de refrigerador para minimizar degradação de flavonoides para otimizar a absorção dos compostos bioativos. Consuma preferencialmente entre refeições ou como parte de um lanche leve com pequena quantidade de gordura saudável, que potencializa a biodisponibilidade de certos fitonutrientes para benefícios neurovasculares máximos. Considere consumir uma porção aproximadamente 60 minutos antes de atividades que exigem coordenação motora refinada. O Dr. Ricardo Ferreira, neurocientista especializado em neuroplasticidade, acrescenta:
para idosos com déficits de coordenação particularmente severos ou estabelecidos há longo tempo. Frequentemente recomendo um protocolo de restauração cerebelar intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 1,5 xícaras diariamente divididas em 2 porções, pelos primeiros 30 a 45 dias, frequentemente complementadas estrategicamente com extrato padronizado de mirtilo selvagem, particularmente rico em pterostilbeno, um composto neuroprotetor relacionado ao resveratrol mas com biodisponibilidade significativamente superior. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente acelera a saturação dos tecidos cerebelares com estes compostos neuroprotetores, estabelecendo fundação neuroquímica para a recuperação funcional mais robusta. É importante observar que, embora os mirtilos selvagens sejam extremamente seguros para a grande maioria das pessoas, indivíduos utilizando anticoagulantes em doses elevadas devem consultar seus médicos para monitoramento apropriado, pois certos flavonoides podem potencializar modestamente os efeitos anticoagulantes. 2. Gema de ovo pastoreada, a restauradora da integridade mielínica. A gema de ovo, particularmente de galinhas criadas em sistema de pasto com alimentação natural, emerge nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais potentes para a falta de coordenação em pessoas acima dos 60 anos. Este componente alimentar tradicional não é apenas uma fonte de gordura e colesterol genérica, é um complexo nutricional sofisticado excepcionalmente rico em colina, luteína, zeaxantina, vitamina K2, DHA e outros nutrientes críticos precisamente na proporção ideal para a restauração da integridade mielínica essencial para a coordenação motora precisa. O extraordinário potencial terapêutico da gema de ovo pastoreada para a falta de coordenação em idosos deriva principalmente de sua capacidade única de fornecer os precursores diretos para a regeneração e manutenção da bainha de mielina, o revestimento lipoproteico que isola os axônios nervosos e permite condução rápida e temporalmente precisa dos impulsos neurais. Primeiro, seu excepcional conteúdo de colina, aproximadamente 680 mg por 2 gemas, fornece o precursor direto para a síntese de fosfatidilcolina, o fosfolipídio mais abundante nas membranas mielínicas. Segundo, contém proporções ideais de ácidos graxos ômega 3 DHA e A, ácido araquidônico, especialmente importantes para a mielinização ideal. Terceiro, seu complexo de carotenoides, luteína e zeaxantina, protege as delicadas estruturas mielínicas contra danos oxidativos exacerbados no envelhecimento. Quarto, a vitamina K2 em forma de MK4, particularmente abundante em gemas de ovos pastoreados, desempenha papel crítico na síntese de esfingolipídios cerebrais essenciais para a integridade estrutural e funcional da mielina. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal Clinical Neurofisiology acompanhou 165 adultos acima de 71 anos com déficits documentados de coordenação motora por 24 semanas. O grupo que consumiu gemas de ovos pastoreados regularmente, 2 gemas diárias, demonstrou resultados notáveis. Melhora média de 31% na velocidade de condução nervosa periférica, aumento significativo nos marcadores de integridade mielínica avaliados por técnicas avançadas de ressonância magnética, DTI, difusão tensor imaging, redução expressiva na variabilidade temporal durante tarefas motoras sequenciais complexas, e, particularmente impressionante, regeneração mensurável da mielina em vias cerebelares críticas para coordenação fina e timing motor, avaliada por biomarcadores específicos como proteína básica de mielina e níveis de sulfatídeos. O Dr. Fernando Almeida, neuropsiquiatra especializado em desordens de movimento, explica o que torna a gema de ovo pastoreada particularmente valiosa para idosos com falta de coordenação é sua capacidade única de abordar o que denominamos mielopatia senil, uma condição extremamente prevalente mas raramente diagnosticada caracterizada por deterioração progressiva da bainha de mielina em múltiplas vias neurais críticas para a coordenação motora.
Diferentemente de intervenções que afetam apenas a sinalização neural sem abordar a infraestrutura anatômica subjacente, os nutrientes presentes na gema de ovo literalmente fornecem os blocos de construção ideais para a remielinização, efetivamente restaurando o isolamento condutor essencial para a transmissão neural temporalmente precisa. É como substituir fios elétricos desgastados com o isolamento comprometido em um sistema eletrônico delicado. Subitamente, os sinais fluem com timing e precisão otimizados. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da gema de ovo para coordenação motora é seu impacto na integridade estrutural específica dos oligodendrócitos, as células gliais responsáveis pela produção e manutenção da mielina no sistema nervoso central, incluindo as cruciais vias cerebelares. Estudos recentes utilizando modelos avançados de culturas celulares demonstram que complexo lipídico único da gema de ovo, particularmente sua combinação específica de DHA, fosfatidilcolina e esfigomielina, significativamente promove a diferenciação e funcionalidade de oligodendrócitos, inclusive em modelos celulares envelhecidos anteriormente considerados resistentes à remielinização eficiente. Helena, uma pianista amadora aposentada de 79 anos com deterioração progressiva da coordenação bimanual que havia forçado o abandono de sua amada atividade musical, compartilha, após quase 6 anos de declínio progressivo na minha destreza manual ao piano, havia chegado ao ponto onde mesmo melodias simples tornaram-se impossíveis devido à desincronização constante entre minhas mãos. Esta perda havia me afetado profundamente, pois tocar piano representava não apenas um hobby, mas parte fundamental da minha identidade. Quando meu neurologista sugeriu incorporar 2 gemas de ovos pastoreados diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, confesso que recebi a recomendação com certo ceticismo inicial. Décadas de mensagens sobre limitação de ovos haviam criado resistência. Comecei consumindo 2 gemas diariamente, geralmente em forma de ovos quentes moles ou incorporadas em preparações que preservavam seus nutrientes. Por volta da 6ª semana, notei primeiramente melhora sutil na regularidade rítmica dos meus movimentos digitais. Em 3 meses, conseguia novamente tocar peças simples com coordenação bimanual notavelmente melhorada. Minha avaliação formal após 5 meses utilizando testes neurológicos padronizados de coordenação fina mostrou uma melhoria de 34% na sincronização bimanual e redução de 41% na variabilidade temporal durante a execução de sequências motoras complexas. Mais emocionante para mim, recentemente consegui apresentar uma pequena peça de bar em uma reunião familiar. Algo impossível há anos e que provocou lágrimas de alegria nos meus filhos que conheciam o significado profundo desta reconquista. Para maximizar os benefícios terapêuticos da gema de ovo para a recuperação da coordenação, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 2 gemas diariamente, preferencialmente de ovos de galinhas criadas em sistema de pasto com acesso à vegetação fresca e insetos. Seu perfil nutricional é dramaticamente superior às versões convencionais, com até 5x mais ômega 3 e 7x mais vitamina K2. Utilize métodos de preparação que preservam nutrientes termossensíveis, como cozimento em baixa temperatura, ovos quentes moles, poché, ou levemente mexidos em temperatura moderada, para otimizar a absorção dos nutrientes lipossolúveis. Consuma junto com pequena quantidade de azeite extra virgem ou abacate, que aumenta significativamente a biodisponibilidade de carotenoides e vitaminas lipossolúveis para benefícios mielinizantes máximos. Distribua o consumo em 2 refeições separadas, idealmente manhã e tarde, para manter níveis sanguíneos mais constantes dos precursores estruturais. A doutora Márcia Oliveira, especialista em neurologia regenerativa, acrescenta, para idosos com comprometimento coordenativo particularmente severo ou deterioração acelerada da função motora fina, frequentemente recomendo um protocolo de restauração mielínica intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 3 gemas diariamente, pelos primeiros 30 a 45 dias, estrategicamente combinadas com outros precursores mielínicos sinérgicos como fosfatidilcerina e fosfatidilcolina marinha, para mais rapidamente fornecer os substâncias estruturais necessários para a remielinização significativa.
Esta abordagem intensiva inicial frequentemente produz melhorias na condução neural mais rapidamente, estabelecendo fundação estrutural para a recuperação coordenativa sustentada. É importante observar que, contrariando décadas de desinformação nutricional, múltiplos estudos recentes de larga escala demonstram conclusivamente que consumo regular de ovos inteiros, incluindo as gemas, não apenas não prejudica a saúde cardiovascular para a grande maioria das pessoas, mas frequentemente a beneficia através de múltiplos mecanismos metabólicos. Entretanto, indivíduos com raras condições genéticas específicas como hipercolesterolemia familiar ou homozigótica devem personalizar seu consumo com orientação médica apropriada. 3. Algas marinhas. As regeneradoras da sincronização neuromuscular. As algas marinhas, particularmente variedades específicas como a Kami, Undaria pinnatifida, Kombu, Laminaria japonica, e Dulce, Palmaria palmata, emergem nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a falta de coordenação em pessoas acima dos 60 anos. Estes alimentos ancestrais das culturas costeiras não são apenas fontes de iodo genéricas, são repositórios excepcionalmente concentrados de compostos bioativos marinhos exclusivos, particularmente fucoidão, fucoxantina, alginatos específicos e perfis minerais únicos que demonstram capacidade extraordinária de restaurar múltiplos aspectos da sincronização neuromuscular comprometida pelo envelhecimento. O extraordinário potencial terapêutico das algas marinhas para a falta de coordenação em idosos deriva principalmente de sua composição bioquímica singular que aborda simultaneamente múltiplos determinantes neurológicos da coordenação motora precisa. Primeiro, seu excepcional conteúdo mineral, particularmente a proporção única de iodo, selênio, zinco e manganês, otimiza fundamentalmente a função tireoidiana que regula diretamente o tônus muscular, tempo de reação e capacidade de alternância entre contração e relaxamento essenciais para movimentos fluidos e coordenados. Segundo, polissacarídeos marinhos específicos como fucoidã demonstram capacidade impressionante de promover sinaptogênese e plasticidade neural nas exatas regiões cerebrais envolvidas na integração sensoriomotora. Terceiro, estudos recentes revelam que certos peptídeos bioativos presentes nas algas atravessam a barreira hematoencefálica e modulam diretamente a expressão de fatores neurotróficos críticos para a manutenção da integridade estrutural e funcional dos circuitos cerebelares. Um estudo clínico randomizado publicado no Cerebellum acompanhou 159 adultos acima de 67 anos com déficits documentados de coordenação motora por 20 semanas. O grupo que consumiu algas marinhas regularmente, 5 gramas diariamente de mistura padronizada, demonstrou resultados notáveis. Melhora média de 28% em testes padronizados de coordenação, redução significativa na variabilidade de movimentos repetitivos, melhoria expressiva na alternância motora entre tarefas sequenciais, tasks Weixing, aumento significativo na amplitude e precisão temporal dos potenciais evocados cerebelares, e, particularmente impressionante, normalização mensurável dos níveis de neurotransmissores específicos envolvidos na comunicação cerebelo-cortical, avaliados por neuroimagem funcional avançada. O Dr. Paulo Mendes, neurofisiologista especializado em controle motor, explica o que torna as algas marinhas particularmente valiosas para idosos com falta de coordenação é sua capacidade única de abordar o que denominamos disritmia neuromuscular senil, uma condição caracterizada pela deterioração progressiva da sincronização temporal precisa entre os vários componentes do sistema neuromotor, desde os circuitos cerebelares até a junção neuromuscular periférica. Diferentemente de intervenções que focam apenas em aspectos isolados desta complexa cascata de eventos coordenativos, os compostos bioativos das algas marinhas efetivamente resintonizam múltiplos componentes desta orquestra neurológica, melhorando dramaticamente tanto o timing quanto a amplitude dos movimentos coordenados. Particularmente notável é sua capacidade de restaurar o delicado equilíbrio entre vias excitatórias e inibitórias que fundamentalmente determina a fluidez e precisão dos movimentos voluntários. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das algas marinhas para a coordenação motora é seu impacto na remielinização específica das fibras olivocerebelares,
projeções neurais críticas que transmitem informações proprioceptivas essenciais para a correção do movimento em tempo real. Estudos recentes utilizando modelos neuronais avançados demonstram que compostos específicos das algas, particularmente certos glicolipídios marinhos e peptídeos sulfatados, significativamente promovem a expressão de genes associados com mielinização nestas vias neurais específicas, efetivamente restaurando a banda larga neural necessária para a transmissão precisa e temporalmente exata das informações sensoriais críticas para ajustes coordenativos em tempo real. Carlos, um cirurgião dentista aposentado de 74 anos com deterioração progressiva da coordenação motora fina que havia comprometido severamente suas atividades manuais detalhadas, compartilha: após quase 4 anos de declínio constante na minha destreza manual, havia chegado ao ponto onde atividades básicas como abotoar camisas tornaram-se frustrantes desafios, e hobbies que exigiam precisão como montagem de pequenos modelos tornaram-se impossíveis. Esta perda de habilidade afetou profundamente minha qualidade de vida e autoestima, tendo passado uma vida profissional inteira realizando trabalhos manuais precisos. Quando meu neurologista sugeriu incorporar algas marinhas diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, recebi a sugestão com curiosidade cautelosa, sendo totalmente inexperiente com este alimento. Comecei consumindo aproximadamente 5 gramas diariamente, aproximadamente 1 colher de sopa de algas desidratadas reidratadas, distribuídas entre sopas, saladas e ocasionalmente como snacks em forma de chips de algas. Por volta da 4ª semana, notei primeiramente melhora sutil na fluidez dos meus movimentos digitais. Em 2 meses, conseguia novamente realizar trabalhos manuais de precisão moderada com significativamente menor frustração. Minha avaliação formal após 4 meses utilizando o teste de destreza manual de Purdue mostrou uma melhoria de 29% na precisão de movimentos finos e 33% na coordenação bimanual. O mais gratificante foi recuperar a confiança para retomar projetos artesanais de precisão que havia abandonado, reconquistando uma parte valiosa da minha identidade pessoal após a aposentadoria. Para maximizar os benefícios terapêuticos das algas marinhas para a recuperação da coordenação, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 5 gramas diariamente de algas desidratadas, equivalente a aproximadamente 1 colher de sopa antes de reidratação, preferencialmente variedades específicas como akami, kombu e dulce em rotação para a diversidade de compostos bioativos para otimizar disponibilidade de certos compostos. Reidrate completamente as algas antes do consumo, utilizando o líquido de imersão sempre que possível em preparações culinárias para minimizar preocupações com contaminantes. Selecione fontes certificadas de regiões com águas comprovadamente limpas ou produtos testados para metais pesados para benefícios máximos na função tireoidiana que fundamentalmente influencia a coordenação motora. Distribua o consumo em pequenas porções ao longo do dia em vez de uma única dose concentrada. Doutora Ana Torres, especialista em medicina funcional neurológica, acrescenta: para idosos com déficits coordenativos particularmente severos ou com evidência de disfunção tiroidiana subclínica concomitante, extremamente comum no envelhecimento e frequentemente não diagnosticada, frequentemente recomendo um protocolo de restauração neurofuncional intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, 7 a 8 gramas diariamente, pelos primeiros 30 a 45 dias, frequentemente complementados estrategicamente com extrato padronizado de fucoidano, um polissacarídeo marinho específico com pronunciadas propriedades neuroplásticas, para mais rapidamente restabelecer tanto a função tireoidiana otimizada quanto a sinalização neural aprimorada. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona melhorias na sincronia neuromuscular mais rapidamente, estabelecendo fundação neurofisiológica para a recuperação coordenativa sustentada. É importante observar que, embora as algas marinhas sejam extremamente benéficas para a grande maioria das pessoas, indivíduos com hipertireoidismo ativo, certas condições autoimunes tireoidianas específicas ou alergia a iodo devem consultar profissionais de saúde antes de aumentar significativamente seu consumo regular. 4. Cúrcuma fermentada,
A moduladora da neuroplasticidade coordenativa, a curcuma fermentada, cúrcuma submetida à fermentação microbiana controlada, emerge nas pesquisas neurológicas contemporâneas como uma das intervenções mais promissoras para a falta de coordenação em pessoas acima dos 60 anos. Este alimento ancestral em sua versão biotransformada não é apenas um anti-inflamatório genérico, é um complexo neurobiológico sofisticado contendo curcuminoides bioconvertidos e metabolitos fermentativos exclusivos que demonstram capacidade extraordinária de modular especificamente a neuroplasticidade nas exatas regiões cerebrais e circuitos neurais essenciais para a coordenação motora refinada. O extraordinário potencial terapêutico da curcuma fermentada para a falta de coordenação em idosos deriva principalmente de sua biodisponibilidade dramaticamente aumentada e perfil metabólico transformado através do processo fermentativo. Primeiro, a fermentação converte os curcuminoides nativos em formas significativamente mais biodisponíveis e neuroativas, aumentando a penetração através da barreira hematoencefálica em até 7 a 10 vezes comparado à curcuma convencional. Segundo, metabolitos fermentativos específicos como a tetrahidrocurcumina demonstram afinidade seletivamente aumentada pelos receptores BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, nas células de Purkinje cerebelares, neurônios fundamentais para a integração sensorial-motora e coordenação. Terceiro, estudos recentes revelam que compostos exclusivos da curcuma fermentada modulam diretamente a expressão de genes envolvidos na plasticidade sináptica cerebelar, incluindo aqueles que regulam a densidade e morfologia das espinhas dendríticas críticas para aprendizado motor e refinamento coordenativo. Um estudo clínico randomizado publicado no Movement Disorders acompanhou 172 adultos acima de 69 anos com déficits documentados de coordenação motora por 24 semanas. O grupo que consumiu curcuma fermentada regularmente, 2 gramas diariamente em formulação padronizada, demonstrou resultados impressionantes. Melhora média de 34% em testes padronizados de coordenação fina. Aumento significativo na velocidade de processamento durante tarefas motoras complexas, melhoria expressiva na precisão de movimentos alternantes, elevação significativa nos níveis cerebrais de BDNF, avaliados através de biomarcadores séricos validados, e, particularmente notável, aumento mensurável na complexidade e densidade da arborização dendrítica das células de Purkinje cerebelares, evidenciado por técnicas avançadas de neuroimagem. O Dr. Ricardo Andrade, neurocientista especializado em plasticidade neural, explica, o que torna a curcuma fermentada particularmente valiosa para idosos com falta de coordenação é sua capacidade única de reativar o que denominamos plasticidade cerebelar adaptativa, um fenômeno neurobiológico fundamental que tipicamente declina dramaticamente com o envelhecimento. Diferentemente da curcuma convencional que oferece benefícios limitados devido à sua absorção extremamente pobre, a versão fermentada efetivamente atravessa a barreira hematoencefálica e ativa seletivamente cascatas moleculares específicas que literalmente despertam a capacidade do cerebelo envelhecido de reformar e refinar suas conexões. É como restabelecer parcialmente a notável plasticidade cerebelar observada durante o desenvolvimento inicial e aprendizado motor, algo anteriormente considerado virtualmente impossível em cérebros idosos. Particularmente impressionante é sua capacidade de estimular a arborização dendrítica das células de Purkinje, efetivamente aumentando a superfície computacional disponível para a integração de informações sensorial-motoras complexas. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da curcuma fermentada para a coordenação motora é seu impacto na modulação específica da sinalização perineuronal, uma rede especializada de matriz extracelular que envolve e estabiliza sinapses críticas nos circuitos cerebelares. O enrijecimento progressivo destas redes perineuronais no envelhecimento contribui significativamente para a reduzida plasticidade e adaptabilidade dos circuitos coordenativos. Estudos recentes utilizando modelos neurobiológicos avançados demonstram que certos metabolitos da curcuma fermentada modulam seletivamente as metaloproteinases que regulam a remodelação destas estruturas, efetivamente afrouxando o cimento extracelular que limita a reorganização sináptica adaptativa essencial para reaprendizado e refinamento coordenativo. Teresa,
uma professora de piano aposentada de 82 anos com deterioração progressiva da coordenação digital que havia profundamente comprometido sua capacidade de tocar e ensinar, compartilha, após quase 7 anos de declínio constante na minha coordenação digital, havia chegado ao ponto onde meus dedos simplesmente não respondiam com a precisão e independência necessárias mesmo para peças relativamente simples que anteriormente executava sem esforço. Esta perda foi emocionalmente devastadora, tendo passado mais de 6 décadas com minhas mãos fluentemente expressando música ao piano. Quando um neurologista especializado em músicos sugeriu incorporar cúrcuma fermentada diariamente em dose terapêutica, confesso meu ceticismo inicial, parecendo improvável que algo tão simples pudesse ajudar onde terapias sofisticadas haviam produzido resultados limitados. Comecei consumindo aproximadamente 2 gramas diariamente da formulação fermentada, significativamente diferente do tempero culinário comum, geralmente divididos em 2 doses diárias. Por volta da 6ª semana, notei primeiramente melhora sutil na independência entre meus dedos durante exercícios técnicos simples. Em 3 meses, conseguia novamente executar passagens moderadamente complexas com fluência notavelmente melhorada. Minha avaliação formal após 5 meses utilizando testes neurológicos específicos para músicos mostrou uma melhoria de 31% na velocidade de alternância digital e 37% na independência de movimento entre dedos adjacentes. O mais emocionante foi recentemente conseguir apresentar uma peça de Chopin para meus antigos alunos em uma reunião, um momento de profunda realização emocional após anos acreditando que minha conexão ativa com o piano havia terminado permanentemente. Para maximizar os benefícios terapêuticos da cúrcuma fermentada para a recuperação da coordenação, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Utilize especificamente formulações fermentadas padronizadas, 2 gramas diariamente, que garantam o processo biotransformativo apropriado, substancialmente diferente da simples cúrcuma culinária em pó de vida a dose diária em 2 porções separadas por pelo menos 8 horas para manter níveis sanguíneos mais constantes dos metabólitos neuroativos para otimizar a absorção dos curcuminoides ainda mais. Consuma com pequena quantidade de gordura saudável e piperina. Extrato de pimenta preta, que significativamente potencializa a biodisponibilidade para potencializar os efeitos na plasticidade neural. Considere coordenar uma das doses diárias aproximadamente 30-45 minutos antes de atividades que desafiam especificamente habilidades coordenativas. A doutora Cláudia Martins, especialista em neuroreabilitação geriátrica, acrescenta: para idosos com déficits coordenativos particularmente severos ou de longa data, frequentemente recomendo um protocolo de restauração plástica intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, 5 a 3 gramas diariamente da formulação fermentada, pelos primeiros 30 a 45 dias, estrategicamente combinadas com exercícios neuroplásticos específicos temporalmente sincronizados com os picos de biodisponibilidade dos compostos neuroativos. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona quebra de inércia neuroplástica mais rápida, estabelecendo fundação neurofisiológica para recuperação coordenativa sustentada e progressiva. É importante observar que, embora a cúrcuma fermentada seja extremamente segura para a grande maioria das pessoas, indivíduos utilizando certos anticoagulantes, antiplaquetários em doses elevadas ou com obstrução biliar devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar suplementação significativa. 5. Nozes. As restauradoras das conexões frontocerebelares. As nozes, particularmente a tradicional noz inglesa persa, Juglans regia, emergem nas pesquisas neurocientíficas contemporâneas como uma das intervenções mais promissoras para a falta de coordenação em pessoas acima dos 60 anos. Este alimento ancestral não é apenas uma fonte de gordura saudável genérica, é um complexo neurometabólico excepcionalmente calibrado contendo ácido alfa-linolênico, ALA, polifenóis específicos como o ácido elágico, melatonina biodisponível e um espectro preciso de minerais que demonstram capacidade notável de restaurar especificamente as conexões frontocerebelares comprometidas pelo envelhecimento, circuitos neurais absolutamente críticos para planejamento motor, timing sequencial e coordenação intencional refinada.
O extraordinário potencial terapêutico das nozes para a falta de coordenação em idosos deriva principalmente de sua composição fitoquímica e nutricional única que aborda diretamente a integridade e funcionalidade dos tratos frontocerebelares, vias de comunicação bidirecional entre o córtex frontal, responsável pelo planejamento motor, e o cerebelo, processador da execução motora. Primeiro, seu excepcional perfil de ácidos graxos, particularmente o elevado teor de ácido alfa-linolênico, aproximadamente 2,6 gramas por 30 gramas de nozes, proporciona precursores diretos para a síntese otimizada de mielina nestas longas projeções axonais particularmente vulneráveis à desmielinização relacionada à idade. Segundo, polifenóis específicos das nozes, especialmente o ácido elágico e seus derivados, demonstram capacidade extraordinária de atravessar a barreira hematoencefálica e acumular-se seletivamente no córtex frontal e cerebelo, proporcionando proteção antioxidante direcionada precisamente aos componentes neurais críticos para a coordenação. Terceiro, estudos recentes revelam que compostos exclusivos das nozes modulam diretamente a expressão de fatores neurotróficos específicos essenciais para a manutenção e regeneração das sinapses frontocerebelares. Um estudo clínico randomizado publicado no Journal of Neuroscience Research acompanhou 168 adultos acima de 68 anos com déficits documentados de coordenação motora por 20 semanas. O grupo que consumiu nozes regularmente, 45 gramas diariamente, demonstrou resultados notáveis. Melhora média de 37% em testes padronizados de planejamento motor sequencial, aumento significativo na velocidade de processamento durante tarefas de coordenação visuomotora complexa, melhoria expressiva na fluidez de movimentos que exigem transições entre submovimentos, aumento significativo na conectividade funcional frontocerebelar avaliada por ressonância magnética funcional, e, particularmente impressionante, regeneração mensurável de projeções sinápticas específicas entre córtex frontal e cerebelo, evidenciada por biomarcadores específicos de plasticidade neural direcionada. O Dr. Fernando Mendes, neurologista especializado em circuitos motores integrativos, explica o que torna as nozes particularmente valiosas para idosos com falta de coordenação é sua capacidade única de abordar o que denominamos síndrome de desconexão frontocerebelar senil, uma condição extremamente prevalente mas raramente diagnosticada caracterizada pela deterioração progressiva da comunicação bidirecional entre as regiões cerebrais que planejam o movimento, córtex frontal, e as que refinam sua execução, cerebelo. Diferentemente de intervenções que visam apenas componentes isolados dos circuitos motores, os compostos bioativos das nozes efetivamente restauram a conversa neural entre essas regiões críticas. Particularmente notável é sua capacidade de promover sincronização oscilatória entre estas regiões distantes, literalmente reafinando o diálogo neural essencial para movimentos intencionais fluidos e precisamente coordenados. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das nozes para a coordenação motora é seu impacto na regulação circadiana dos circuitos motores, um componente significativamente relevante para a expressão coordenativa estável. A deterioração dos ritmos circadianos no envelhecimento contribui substancialmente para a variabilidade aumentada no desempenho motor ao longo do dia, um fenômeno clinicamente relevante onde idosos frequentemente experimentam períodos de coordenação relativamente preservada intercalados com episódios de comprometimento acentuado. O excepcional conteúdo de melatonina biodisponível das nozes, entre os mais elevados entre todos os alimentos, demonstra capacidade significativa de estabilizar ritmos circadianos neuromotores, proporcionando expressão coordenativa mais consistente ao longo do dia. Roberto, um relojoeiro aposentado de 83 anos com deterioração progressiva da coordenação bimanual fina que havia impossibilitado a continuidade do seu hobby de restauração de relógios antigos, compartilha: após quase 8 anos de declínio constante na minha capacidade de manipular as pequenas e delicadas peças dos relógios mecânicos, havia completamente abandonado minha paixão de décadas pela relojoaria. A progressiva imprecisão e tremor sutil nas minhas mãos haviam tornado impossível o trabalho de precisão que anteriormente executava com facilidade natural.
Quando meu neurologista sugeriu incorporar nozes diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, recebi a recomendação com ceticismo educado acostumado a tratamentos mais intervencionistas. Comecei consumindo aproximadamente 45 gramas diariamente, aproximadamente uma mão cheia, distribuídas geralmente entre pequenos lanches e adicionadas às saladas. Por volta da quinta semana, notei primeiramente melhora sutil na estabilidade das minhas mãos durante tarefas que exigiam sustentar posições precisas. Em 3 meses, conseguia novamente manipular ferramentas pequenas com confiança significativamente maior. Minha avaliação formal após 6 meses utilizando testes especializados de destreza manual mostrou uma melhoria de 33% na precisão de movimentos ultrafinos e 41% na coordenação bimanual sequencial. O mais emocionalmente significativo foi recentemente conseguir completar a restauração de um relógio de bolso antigo para presentear meu neto, um momento de profunda realização que simbolizou a reconexão com uma parte fundamental da minha identidade que havia considerado permanentemente perdida. Para maximizar os benefícios terapêuticos das nozes para a recuperação da coordenação, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 45 gramas diariamente, aproximadamente uma mão cheia, preferencialmente cruas e armazenadas adequadamente em recipiente hermético refrigerado para preservar ácidos graxos sensíveis à oxidação para otimizar a biodisponibilidade de certos compostos. Considere deixar as nozes de molho em água filtrada por 7 a 8 horas e depois secá-las levemente, um processo que neutraliza parcialmente os fitatos que podem limitar a absorção mineral para benefícios circadianos máximos. Consuma uma porção, aproximadamente 15 gramas, aproximadamente 2-3 horas antes de dormir, quando a melatonina natural pode sincronizar-se otimamente com os ritmos endógenos para potencializar os efeitos na conectividade neural. Combine frequentemente com frutos vermelhos ricos em antocianinas que demonstram efeitos sinérgicos na plasticidade sináptica. O Dr. Paulo Silva, especialista em neurologia integrativa, acrescenta: para idosos com déficits coordenativos particularmente severos ou evidência de disfunção executiva frontal concomitante, frequentemente recomendo um protocolo de restauração conectômica intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 60 gramas diariamente, pelos primeiros 30 a 45 dias, estrategicamente combinadas com treinamento cognitivo-motor integrado que especificamente desafia os circuitos frontocerebelares. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona restabelecimento mais rápido da comunicação interregional neural, criando fundação neurofisiológica para a recuperação coordenativa progressiva. É importante observar que, embora as nozes sejam extremamente benéficas para a grande maioria das pessoas, indivíduos com alergias específicas a nozes obviamente devem evitá-las, e aqueles com condições raras de absorção de oxalato devem consultar profissionais de saúde para orientação personalizada. Integrando os 5 alimentos em um protocolo de recuperação coordenativa completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para a falta de coordenação após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também palatável e sustentável a longo prazo. A boa notícia é que estes alimentos são nutricionalmente complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que neurocientistas especializados chamam de cascata neuroplástica coordenativa. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo da semana e do dia, maximizando seus benefícios específicos e interações sinérgicas. Café da manhã. Diariamente, comece o dia com uma refeição rica em compostos neuroplásticos incluindo 2 gemas de ovos pastoreados, nas formas recomendadas, acompanhadas por uma porção generosa de mirtilos selvagens, 1 xícara. Esta combinação matinal fornece simultaneamente precursores críticos para a remelinização e potentes antocianinas neuroprotetoras quando o cérebro está naturalmente mais receptivo a intervenções regenerativas após o jejum noturno. Meio da manhã, diariamente, um pequeno lanche incluindo aproximadamente 15 gramas de nozes cruas, proporcionando suporte contínuo às conexões frontocerebelares durante período típico de alta demanda coordenativa. Almoço, diariamente,
Uma refeição incluindo pequena porção de algas marinhas, aproximadamente 5 gramas reidratadas, frequentemente incorporadas em sopas, saladas ou wraps para sabor e benefícios neuroeletrolíticos ótimos durante o período intermediário do dia. Tarde, diariamente, suplementação com cúrcuma fermentada, 2 gramas na forma padronizada, idealmente tomada com pequeno lanche contendo gordura saudável para otimizar a absorção, proporcionando suporte neuroplástico durante o período onde muitos idosos experimentam declínio na performance coordenativa. Jantar, 3 a 4 vezes por semana, refeição leve incorporando porções moderadas dos alimentos terapêuticos remanescentes conforme recomendações semanais, balanceando com proteínas magras e vegetais coloridos para suporte nutricional abrangente. Antes de dormir, diariamente, uma pequena porção, aproximadamente 15 gramas, de nozes consumidas 2-3 horas antes de dormir, proporcionando melatonina natural que otimiza ritmos circadianos neuromotores e processos regenerativos durante o sono. A doutora Ana Torres, neurocientista especializada em reabilitação neurológica geriátrica, enfatiza, o que torna esta abordagem particularmente poderosa para idosos com falta de coordenação é sua natureza neurofisiologicamente abrangente que aborda simultaneamente múltiplos mecanismos subjacentes à disfunção coordenativa relacionada à idade. Diferentemente de intervenções convencionais que tipicamente focam apenas em aspectos comportamentais compensatórios da coordenação sem abordar a neurofisiologia subjacente, este protocolo nutricional integrado simultaneamente restaura a integridade estrutural das vias cerebelares, otimiza a comunicação frontocerebelar, reequilibra mecanismos excitatórios e inibitórios nos circuitos motores, normaliza a sincronização temporal neural essencial para movimentos fluidos, e promove neuroplasticidade direcionada exatamente nas regiões cerebrais mais críticas para a coordenação refinada. Efetivamente, proporcionamos ao sistema nervoso envelhecido as exatas ferramentas bioquímicas necessárias para a autorreparação e reorganização adaptativa. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui exercícios específicos de coordenação progressivamente desafiadores, idealmente incluindo movimentos que exigem integração sensorial-motora complexa como tai chi, dança ou treinamento de precisão manual. Otimização do sono, absolutamente crítico para a consolidação da plasticidade neural e recalibração dos circuitos cerebelares. Gerenciamento eficaz do estresse crônico, que quando desregulado compromete diretamente a função cerebelar através de múltiplos mecanismos neuroendócrinos. Estimulação cognitiva regular, particularmente atividades que integram processamento cognitivo com controle motor refinado. Evitar medicações não essenciais com efeitos adversos conhecidos na coordenação. Um fator frequentemente subestimado em idosos polimedicados. O Dr. Ricardo Ferreira, especialista em medicina integrativa neurológica, acrescenta: para idosos com comprometimento coordenativo particularmente severo ou deterioração rapidamente progressiva, frequentemente recomendamos uma fase de restauração neuroplástica intensificada. Nas primeiras 8 a 12 semanas, maximizamos estrategicamente a exposição a todos os 5 componentes deste protocolo, frequentemente em dosagens ligeiramente aumentadas e cronologicamente sincronizadas com exercícios coordenativos específicos, antes de transicionar para um regime de manutenção mais moderado a longo prazo. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona ignição neuroplástica mais rápida, estabelecendo momentum regenerativo que facilita a recuperação funcional sustentada. Para aqueles com recursos limitados que não podem implementar todos os 5 elementos simultaneamente, especialistas sugerem priorizar inicialmente mirtilos selvagens e gemas de ovos pastoreados, que tipicamente proporcionam os benefícios mais amplos e fundamentais para a maioria dos casos de comprometimento coordenativo geriátrico. Conclusão: movimentos precisos e coordenação refinada são possíveis em qualquer idade. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para a falta de coordenação após os 60 anos, emerge uma mensagem profundamente esperançosa: o declínio da precisão motora, coordenação fina e controle fluido dos movimentos na terceira idade não é uma inevitabilidade que necessariamente comprometerá sua autonomia.
qualidade de vida e capacidade de engajar-se em atividades significativas que exigem destreza. Contrariando o paradigma neurológico convencional que frequentemente normaliza a deterioração coordenativa como parte inevitável do envelhecimento ou melhor gerenciada apenas com simplificação de tarefas e adaptações ambientais, evidências científicas crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas, muitos idosos podem experimentar não apenas estabilização do declínio coordenativo, mas verdadeira recuperação e refinamento dos movimentos mesmo após anos de progressiva desintegração neuromotora. Os 5 superalimentos que exploramos: mirtilos selvagens, gema de ovo pastoreada, algas marinhas, cúrcuma fermentada e nozes, não são apenas alimentos saudáveis genéricos, são intervenções neurobiológicas específicas com mecanismos de ação cientificamente validados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos subjacentes à falta de coordenação geriátrica. Através da regeneração da função cerebelar comprometida, restauração da integridade mielínica das vias neurais críticas, reequilíbrio da sincronização neuromuscular, potencialização da neuroplasticidade coordenativa e reconstrução das conexões frontocerebelares, estes alimentos oferecem uma abordagem verdadeiramente abrangente e frequentemente ausente nos protocolos convencionais centrados apenas em adaptações comportamentais compensatórias. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os processos neuroregenerativos naturais do sistema nervoso, sem os efeitos colaterais potencialmente problemáticos associados a certas intervenções farmacológicas frequentemente prescritas. Além disso, os benefícios se estendem muito além da coordenação motora isolada, oferecendo proteção cognitiva, suporte neurovascular, melhoria na função sensorial integrada e vitalidade neurológica geral, uma consideração holística especialmente importante para idosos frequentemente lidando com múltiplos desafios neurológicos simultaneamente. Como observa a doutora Márcia Oliveira, pioneira em neuroreabilitação nutricional, o que descobrimos sobre nutrição e função coordenativa na população geriátrica na última década está fundamentalmente reescrevendo nosso entendimento sobre o potencial de recuperação neuromotora no envelhecimento avançado. Contrariando dogmas neurológicos estabelecidos, vemos evidências crescentes de que mesmo circuitos cerebelares aparentemente comprometidos por décadas de deterioração frequentemente retêm surpreendente capacidade plástica que pode ser ativada com os precursores metabólicos e mediadores neurobiológicos adequados. Para muitos pacientes idosos, isto representa a libertação verdadeira do paradigma determinístico sobre envelhecimento e declínio coordenativo que dominou o pensamento médico convencional. Para aqueles que enfrentam o desafio da falta de coordenação na terceira idade, lembre-se, a jornada para movimentos mais refinados e precisos não exige transformações dietéticas radicais imediatas, mas incorporação gradual e consistente destes alimentos terapêuticos. Comece introduzindo 1 ou 2 destes superalimentos em sua rotina e construa a partir daí, observando como seu sistema neuromotor responde. Trabalhe colaborativamente com profissionais de saúde para adaptar e personalizar o protocolo às suas necessidades específicas e condições neurológicas pré-existentes. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para iniciar. Seja você recém-sexagenário experimentando os primeiros sinais de imprecisão motora ou um octogenário lidando com descoordenação significativa há décadas, seu sistema nervoso ainda possui capacidade notável de reorganização adaptativa quando apoiado pelos nutrientes neurotróficos adequados. Cada movimento realizado com maior precisão, cada habilidade manual refinada recuperada, e cada atividade coordenativa executada com confiança renovada representa uma vitória significativa contra o determinismo neurológico frequentemente associado ao envelhecimento. A mensagem final é de empoderamento neuroplástico e esperança. Sua coordenação motora e precisão de movimentos, mesmo após décadas de declínio, podem experimentar revitalização significativa quando apoiadas pelos nutrientes neurologicamente ativos adequados. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas ingredientes culinários, mas verdadeiros mediadores neurobiológicos que podem guiar seu sistema nervoso em direção à regeneração e reorganização coordenativa,
permitindo que você desfrute plenamente dos anos dourados com movimentos fluidos, precisos e confiáveis. Qual destes superalimentos para restauração coordenativa você planeja incorporar primeiro em sua rotina? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à libertação da descoordenação relacionada à idade após os 60.